Então, estou maravilhado com a experiência que eu tive hoje. E após ser ministrado sobre a minha vida, os homens do Senhor que me acompanham vieram ao meu encontro. E um deles, com o nome de Tabernáculo, veio até mim e me cumprimentou, me deu saudação. Eu fiz a pergunta a ele e ele confirmou que sim. E após ele confirmar, ele me leva até a sala branca, sala do recado que muitos conhecem. E após um pouco contemplando aquele lugar, o Espírito Santo se manifestou a mim, como sempre, em formato de uma luz. E ele falava algumas coisas comigo. E ele me revertia com uma armadura perfeita e linda. E ao término disso, ele me levava a um lugar. Ele falaria que ele iria me levar a um lugar. E ele me levava. E nesse momento ficou tudo muito branco, tô até tremendo. E após isso eu apareci na frente de um lugar que parecia um palácio de tão grande. Muito lindo, muito lindo. Uma propriedade. E nessa propriedade eu vi um senhor de costa. Não tão senhor assim, um pouco jovem assim, de uma faixa de 30 e pouco. E onde me levava a mais próximo deste homem. E ele estava mexendo em um jardim muito bonito na frente desse palácio. E ele virava para mim e eu reconhecia aquele homem que eu já tinha visto antes. E aquele moço ali virava para mim e ele falava assim: Olá, jovem. Os anjos do meu pai novamente trouxeram você ao encontro de mim. Eu falava assim. E ele olhava para mim e ele falava assim: Você és precioso na mão do Criador. Eu falava amém. E ele falava assim: Você já me conhece, mas eu apresento-me a ti novamente. Prazer, Davi Miranda. E eu falava amém. Prazer, Felipe. E ele dizia assim: Foi da parte do meu pai. Ele trazia você ao meu encontro. Eu tenho algo para falar. Eu falava, pois não. E eu me ajoelhava ao ouvir aquele moço, pois eu sabia quem ele era, após a última experiência que eu tive com ele. E ele falava, fala pra serva do meu pai, que ele tem dado uma pérola na mão dela. E essa pérola é muito preciosa. Fala pra ela não deixar ninguém tocar nela, porque pertence somente a ela. E os que tentarem, o meu pai passará a espada, pois é muito preciosa a pérola que ele entregou para ela. E ele mandava dizer para perseverarmos na sua doutrina, pois ele dizia para mim que me julgariam muito por a gente viver essa doutrina. Ele dizia para a gente perseverar, que ele falava que enquanto ele estava vivo, ele foi julgado muito. E ele falava para mim com sinceridade que ele foi muito julgado. E ele chegou até mesmo ao ponto de pensar em desistir. Mas ele falou que ele não desistiu porque ele aprendeu algo chamado perseverança. E ele falou que ele perseverou. Ele pagou um alto preço. E ele falou que o Espírito Santo cumpriu a boa obra na vida dele. E se hoje ele chegou naquele lugar, foi por muita luta e muita perseverança. E tudo aquilo que ele passou aqui na terra, o Espírito Santo deu a ele e concedeu aquele alto palácio com muita dor e sofrimento e com muita obediência nesse lugar. E ele mandava dizer que há um avivamento que virá do norte. E ele falava que é pra gente buscar muito, muito, muito ao Senhor. E aquele homem, ele começou a lagrimar. E até então, de minha parte, eu não sabia que teria como lagrimar dentro do céu. E ele começou a lagrimar, ele pegou no meu ombro e ele falou, jovem, esse talvez será o último avivamento que terá sobre a terra. E ali eu fiquei sem palavras, que eu não sabia o que dizer. E ele repetia, jovem, esse talvez será o último avivamento que virá sobre a terra. E, e naquele momento ele sumia. E eu sumia também. Eu aparecia novamente na sala branca.
E novamente o Senhor apareceu. E ele olhava para mim e falava: filho meu, não duvide. E quem tem ouvidos, irão ouvir. E aqueles que guardarem e botarem em prática, prosperarão. E ele falava: vá e leva o recado. Porque tudo que tu viu foi eu que te mostrei. E foi essa a minha experiência, amém? Eu busquei uma confirmação de Deus e o Felipe, ele chegou antes de compartilhar a experiência dele, ele chegou aqui comigo e ele falou assim, ele disse: mãe, eu ouvi uma voz audível ali falando comigo e essa voz mandava dizer para você, para a senhora, que era o Senhor que tem lhe dado a visão e o sonho que a senhora tem tido, né? Que é da parte do Senhor. E quando ele começou a falar a experiência dele, veio um filme na minha cabeça. Porque segunda-feira, foi segunda-feira, né, irmãos? Que eu tive a experiência do sonho com um missionário. E segunda-feira, eu entrei em uma experiência, em um sonho. E eu compartilhei só com os irmãos que estavam tomando café comigo. Eu não lembro se foi segunda ou foi terça. Vocês lembram? Então, esse sonho, nessa experiência que eu tive em sonho, foram duas, mas essa me chamou a atenção. Porque eu era levada e eu sabia que era um arrebatamento, porque o anjo do Senhor aparecia para mim. E eu conheço o anjo que me acompanha, né? Apesar de serem vários, mas tem um específico, quando Deus quer me mostrar algo. E eu conversava com ele, fazia pergunta e a gente saía. E quando eu chegava no céu, eu via um homem. Esse homem, ele tinha uma aparência e eu não conhecia assim, né? Só que no céu tudo fica mais novo, né? Você tem aqui uma idade, você vai, chega lá, tudo se renova, né? O corpo é glorificado. Então, era uma aparência bem mais jovem. E ele se apresentava a mim. E aí, naquele momento, irmãos, abria uma tela. E eu falei até para o Alexandre, eu conseguia estar num céu vendo uma cena na terra. E naquele momento, o anjo do Senhor falava assim: você vai ver uma experiência que você precisa ver. É necessário, o meu pai escolheu você para ver os últimos dias deste homem. E esse homem, ele estava cultivando algo no céu. E quando eu olhava, irmãos, eu estava no céu, mas eu olhava para baixo, era como se fosse abrisse um telão. E eu me via nessa cena, este homem enfermo, num quarto, num leito. E eu vi uma enfermeira cuidando deste homem, né? E ali tinha um soro, eu vi esse homem como se fosse algo que doía a cabeça, muitas dores, de muita agonia. E aí aquela medicação ficava sendo injetada. E ali naquele momento o Senhor dizia: sabe quem é este homem? É esse que você está vendo, é o meu filho que está aqui comigo. Eu vou te mostrar os últimos dias. Por pouco ele perdeu a salvação, por pequenos detalhes. Mas eu quero te mostrar algo. E quando eu chegava ali, irmão, naquele leito, aquele homem falava. Eu estava vendo a cena que eu estava falando com aquele homem. E ele dizia assim: serva do meu Senhor, pode vir, se aproxima. Eu estou em agonia, mas eu preciso te falar algo. E ele dizia: você sabe quem eu sou? E eu dizia: não, eu não sei. Ele dizia: eu sou um missionário, Davi Miranda, da Deus é Amor. E eu falava: meu Deus, você foi em Manaus e eu vi falar de tantas coisas que você fazia no nome do Senhor, que paralíticos andavam. E eu comecei a conversar com aquele homem e ele começava a sentir dor. E ele falava assim para mim:
Sabe por que você está aqui? Porque eu preciso te falar algo. Eu tinha um temor tão grande do inferno que eu fiz tudo pela sã doutrina do Senhor. Eu ensinei a minha igreja sobre a doutrina. Eu tinha um temor muito grande de morrer e ir para aquele lugar. Porque um dia eu tive uma experiência com Deus. E eu via muitas pessoas no inferno por causa de calça comprida, por causa de brinco, por causa de pintura de cabelo, até por cores extravagantes. Ele começava a falar para mim. E quando eu tive a minha experiência, eu era uma pessoa muito difícil. E quando eu tive essa experiência, eu comecei a ter medo. E eu disse para Deus que eu não queria ir para o inferno. E eu perguntei para Ele, do jeito que você falou com Ele, eu também falei. E foi quando eu comecei a entender que nós precisávamos santificar o corpo, e eu comecei a ensinar a doutrina, e eu coloquei a doutrina de hábitos e costumes na minha igreja, e eu comecei a ensinar, a viver isso. Eu era muito julgado, muitos criam, outros não. Mas chegou um tempo da minha vida que tudo ficou perfeito no meu ministério. Deus me usava muito, mas eu fui encontrada em falta com o Senhor. E eu falava, mas você fez tantas coisas. Eu não lhe via, mas eu ouvia falar da sua igreja. Você ouvia falar mal, porque eu fiz com que as pessoas fizessem isso. Eu dizia, como assim? E ele começava a falar, irmãos. Ele dizia, eu ensinei hábitos e costume. Eu ensinei a doutrina do corpo. Tu sabe por que você está aqui? Porque Deus escolheu para esse tempo a igreja de vocês. Especificamente, Deus te deu uma pérola nas tuas mãos, mulher. E eu falava, por que você está falando? Porque o que Deus está fazendo na tua igreja é o que Deus disse que ia fazer na minha. Mas Deus não podia fazer, porque o meu coração era duro para isso. Mas o Senhor te deu um coração quebrantado. E é por isso que Deus fala contigo. Eu ensinei a doutrina do corpo. Perfeita. Mas eu não ensinei da alma. Eu não tinha amor no ensino. E Ele começou a falar para mim. Deus te ama e ama a criação dEle, que Ele te preparou para viver isso. Cuide da sã doutrina. Deus queria fazer na minha igreja o que Ele está fazendo hoje. Eu tenho me alegrado porque chegou esse tempo no Brasil. E eu falava assim, mas eu estou só com 2 anos que Deus está fazendo. O Senhor está fazendo em 2 anos o que Ele não fez a minha vida de ministério. Anos e anos de pastorado. Porque eu era duro de coração. Eu tinha medo do inferno, mas eu não ensinava as pessoas a ser misericordiosas. Não ensinava amor. Muitas pessoas desceram sem salvação, porque eles eram impecáveis nas vestes, mas o coração deles rejeitavam a sã doutrina do Senhor. E isso foi visto mal aos olhos do Senhor. Muitas coisas eu coloquei na igreja, Ele falava para mim, como regra, que não era de Deus. Deus, Ele me respaldava pela minha vida de oração. Mas era por medo que eu tinha do inferno. E eu colocava aquilo como uma regra. E Ele falava para mim, não foi Deus que mandou eu tirar a bateria da minha igreja. Mas eu achei que as pessoas iam pecar por causa disso. Eu tirei das igrejas. E Ele começou a conversar comigo. E Ele disse, você está vendo hoje. Sabe por que você me viu naquele lugar? Hoje você veio ver a minha cena dos meus últimos dias. Mas o que eu tenho para continuar falando contigo agora é lá no céu. Ele disse, mas tem algo que você vai entender. Você está vendo essa mulher? Ela está de calça. Tinha uma enfermeira jovem de calça. A minha família está preocupada.
Com qual igreja vão cuidar? Em dividir tudo que eu deixei. E eu estou sendo cuidada por uma mulher. Que em outro momento eu estaria julgando. Eu estaria criticando. Porque eu não tinha misericórdia. E ele começava a falar para mim. Ele disse, se você não cometa os meus erros. Porque nem todos terão a chance que eu tive com meu pai. E quando eu saía dali, o anjo do Senhor me levava a sobrevoar. E eu via um lugar, uma igreja, irmãos, era como uma igreja muito grande, um templo assim muito grande. Ele tinha umas cores como assim, azul, era como uma mistura de cores assim meio que colorida, como as cores do arco-íris, né? E eu vi essa igreja muito bonita. E dentro estava tendo, esse homem estava agonizando, irmãos, no leito. E ele sozinho, não tinha familiar ali. E eu via uma grande reunião de família. Eu via filhos deste homem. Eu sabia porque o anjo do Senhor falava, olha, aquela é a filha dele e tal. E me dizia os nomes. E aquele é o filho. E começava a falar, aquela ali é a esposa. Eles estão discutindo. E eu via, irmãos, tudo aquilo que eles conversavam numa bancada com um monte de homens assim bem vestidos de terno, de crente, mulheres. E eles estavam discutindo a política interna daquele ministério. O fim, como é que seria o fim daquele ministério depois da morte daquele homem. E eles estavam naquele momento de discussão. E o anjo do Senhor disse, agora vai começar a entrar algumas influências políticas e do mundo neste ministério, porque o meu servo eu tirei da terra. E o Senhor começava a me mostrar, irmãos, e eu via cenas deploráveis de crente. Eu via assim como discutindo, eu vou ficar com o setor tal, com a igreja do estado tal. E eles citavam, irmãos, lá no Rio de Janeiro tem a congregação tal, ela fatura tanto por mês. Não, não é você que vai cuidar desse setor. Eu sou mais velho, eu que vou cuidar. E discutiam aquela família sobre aqueles patrimônio ministerial. E aí eu dizia, meu Deus, ele está sozinho agonizando e as pessoas estão preocupadas com isso. Eu volto daquele lugar e quando eu chego de volta ao céu, saio daquela visão, ele começa a conversar comigo de novo. Ele disse, você não está entendendo nada. Mas um dia, o meu pai revelou ao seu filho sobre mim. E hoje você está vindo aqui porque era você que tinha que me ver e conhecer a minha história. Eu dizia, por que eu estou vendo isso? Ele disse, porque Deus, a sã doutrina, ela é corpo, alma e espírito. Para que você não seja encontrado em falta diante do meu Senhor. Eu por pouco não perdi minha salvação. Eu cometi muitos erros. Eu guardei a doutrina, mas por pouco eu perderia a minha salvação. E sabe por que eu estou aqui? Por causa das minhas obras ressoaram diante do Senhor. E o meu arrependimento sincero chegou diante do meu Pai. E foi a graça do Senhor que me alcançou. E ele começava a falar para mim, continue ensinando sobre o amor. Fale para as pessoas serem misericordiosas, fazer misericórdia uma para com os outros. Pregue a doutrina do corpo, renuncie às vaidades. Você está fazendo tudo certo. Nem tudo é pecado como eu ensinei que era. Ele começou a falar, mas tem coisas que são pecado que nunca foi ensinado para o povo de Deus que é pecado. E se eles morrerem hoje, eles morrem sem salvação, porque não há quem ensine. E Deus te deu uma pérola, Deus te deu o dom do conhecimento da palavra, te deu o dom da sabedoria, o entendimento, e Ele te deu o ágape. Ele colocou uma porção de amor. Não tem espaço para o teu sentimento mais, porque é o meu Pai que colocou esse coração em ti. E aquela obra vai crescer muito.
E tem muita gente subindo aqui no céu, que estão no céu, que vocês não sabem, que estavam no leito e se converteram a essa doutrina através do canal de vocês. E já estão aqui, vocês nunca ouviram falar dessas pessoas. E ele falava para mim, pregue a santificação, corpo, alma e espírito. Não pode ser só um. Tem que estar os três alinhados para morar aqui no céu. E ele começava a falar. E ele dizia, você vai vir mais vezes aqui. E eu tenho muito para compartilhar. Mas continue ensinando a doutrina, como o Pai tem te instruído. Você é muito obediente. Aqui se fala muito de você. Não se contamine. Ele falava isso. E ele dizia que ele queria voltar, queria ter a oportunidade de dizer para o povo que ele ensinou duramente a doutrina, que eles amassem as vidas e que eles fizessem misericórdia, né? E Deus deu a esse privilégio a nós e que a gente não desperdiçasse essa oportunidade. E ali, irmãos, eu saio daquela conversa e o anjo do Senhor começou a falar comigo. E ele falava, você não entendeu, você não teve contato com esse homem na terra. Mas o Senhor permitiu que você visse todas as cenas, para que você mantenha a postura que o meu Pai mandou você estar. Santificação do corpo, alma e espírito. E ele começava a falar para mim, que muitas pessoas naquele momento, ele me mostrava uma cena, sabe, eu vou fazer um resumo dessa experiência que você teve aqui, com este grande homem de Deus. E ele dizia, aí abria um outro telão, e eu vi uma experiência que a irmã Yara teve, e ela falava aqui na roda, e ela dizia que o Senhor falava, que a única igreja que estava ensinando a doutrina, a sã doutrina do Senhor, corretamente, verdadeira, era nós. E o Senhor disse, aí naquele momento eu via as pessoas se levantando com ira, porque ouviram esse testemunho. E o Senhor me mostrava como que o coração dessas pessoas, mas como nós estamos pregando, como que pode ser só assim, eu sou de doutrina também. E eu falei para ele, muitos se levantaram, porque tem muita gente pregando a doutrina. Aí ele disse, disseste bem, o meu pai não mentiu, o meu pai não mente. Quando ele deu a experiência à serva dele, ele sabe o que ele mostrou e ela sabe o que viu. E eu falava, por que você está me falando isso? Porque muitas igrejas existem de doutrina, mas precisa-se ser ensinado. Não só a doutrina do corpo, hábitos e costume, mas a doutrina da alma, a doutrina do espírito. E isso o meu Pai tem dado a vocês. E através de vocês, muitos serão ensinados. Ministérios serão transformados na santificação do corpo, alma e espírito. E assim eu volto daquela experiência maravilhada, irmãos. Maravilhada. E eu fiquei meio atordoada, tanto que eu falei com os irmãos, não falei tudo, eu não quis falar detalhes. E eu voltei meio atordoada, pensativa, porque era muito real o que eu via. Eu conversava no leito de morte e eu via lá no céu como ele estava diferente, né? Ali feliz, porque a graça do meu Pai alcançou aquele grande homem de Deus, modelo de doutrina. Amém? Então eu entendi que ele fez uma obra muito linda, ele tinha muita intimidade. E aonde ele se encontrou em falta foi não ter pregado o amor. Mas ainda assim, o Senhor olhou para ele com um olhar de misericórdia, porque tinha obras na mão daquele homem. Amém, irmãos? E eu tomei como exemplo, né? E eu fiquei feliz por Deus ter me mostrado isso. E eu não queria compartilhar com ninguém, porque eu queria confirmação. Eu já tinha tido duas confirmações. E essa era a terceira confirmação, que foi essa que o Felipe trouxe da parte do Senhor.
Amém? E este homem está no céu. O missionário Davi Miranda está no colo do Pai, está no céu, está ali na sua mansão, porque ele ganhou vidas para o Senhor. Amém, irmãos? Né? Como ele falou, ele deixou muito claro sobre muitas pessoas guardaram o corpo, mas não foram ensinadas. E ele falou um ponto que eu vi humildade nele, quando ele falou assim para mim: as pessoas, eles não estão preocupados comigo, eu aqui sofrendo, mas eu não os culpo, porque eu não ensinei o verdadeiro amor. Ele falou para mim, né? Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, ele falando, né, das pessoas. E foi essa a minha experiência, para compartilhar com os irmãos, amém? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amém, amados irmãos? Eu quero frisar aqui com esse versículo, amém, que essas experiências não tem nada a ver com o espiritismo, amém, irmãos? O espiritismo é mais ligado quando uma pessoa vem, né, dos mortos para a terra, mas o que você ouviu foi uma experiência de arrebatamento, né, de alguém que estava aqui e foi lá. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, que experiência tremenda, né? Não tivemos tanto contato assim com o missionário Davi Miranda enquanto ele esteve vivo na terra, né? Até porque sempre fomos porta larga, e o Senhor, nesses últimos dias que o Senhor fez uma mudança, né? Nesses últimos tempos, uma mudança na nossa vida, e passamos a andar na sã doutrina do Senhor. E, né, devido ao clamor, devido à intensa batalha, a guerra espiritual que enfrentamos todas as madrugadas, o Senhor, como os irmãos já sabem, tem arrebatado várias pessoas aqui na igreja, e o Senhor nos revelou, né, a sã doutrina do corpo, né, irmãos? Nós ainda éramos porta larga quando o Senhor me revelou a doutrina do corpo, e passamos a andar assim na igreja, adotar a doutrina do corpo. E, né, durante os arrebatamentos, o Senhor tem nos mostrado a doutrina da alma, né, e ainda vai nos revelar a doutrina do Espírito. Mas a doutrina da alma consiste nisso, no perdão, né, no amor, na caridade, no partir do pão, né, nas orações, na unidade, amém, queridos? No tratamento da alma, do amor ao próximo, amém, queridos? Então, você pôde ver a experiência fortíssima, né? A experiência que fala por si só, não tem muito o que se falar no meu comentário, só mesmo você ouvir, ser abençoado, ser edificado e seguir na direção, né? Seguir para o alvo, que é Cristo. Então, essas experiências, a experiência da apóstola Angelaína, do jovem Felipe, foram experiências marcantes que estão acontecendo nesse ano de 2022, aqui em Manaus, na igreja Shalom. O Senhor tem operado maravilhas, coisas tremendas. Então, espero que essa experiência ela tenha edificado a tua vida, que você possa seguir avançando, seguir crescendo. E, né, o missionário Davi Miranda, pelo pouco que a gente conhece, pelo pouco que a gente vê na internet, era um homem de Deus, um homem que guardava a sã doutrina, era pecador como eu, como você, mas foi um homem que perseverou até o fim, e está lá na morada celestial dele, no palácio, no castelo, né, que Deus preparou para ele, assim também como ele tem preparado para você, preparado para nós. Então, se perseverarmos até o fim, nós vamos alcançar
essa bênção no céu. Amém, queridos? Quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada servo, serva, filho, filha, Pai, que está aqui conosco, Senhor Deus, ouvindo essa oração, orando juntamente comigo, que a Tua graça visite, que a Tua unção esteja com ele, Pai, que eles possam, meu Pai, Senhor, andar debaixo, Senhor, da Tua cobertura, no centro da Tua vontade, que possamos andar na sã doutrina do corpo, da alma, do Espírito, Te servindo, remindo o tempo, porque os dias são maus, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado dessa fronteira.